Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. E olha, com muito entusiasmo, eu anuncio que o material que vamos destrinchar hoje é o caderno 14. Um material denso. Muito denso. E o tema central dele é a alienação fiduciária de coisa imóvel. É tipo um pilar absoluto dentro da disciplina de direito notarial e registral imobiliário. Sem dúvida. E a nossa missão nessa análise aprofundada de hoje vai muito além de ficar só lendo artigo de lei, sabe? Ah, com certeza. A ideia é decodificar aquela verdadeira revolução no crédito imobiliário que veio com o Marco Legal das Garantias, né? A Lei 14.711 de 2023. Exato. E, claro, mapear aquelas armadilhas cirúrgicas, aquelas pegadinhas que a Fundação Getúlio Vargas adora armar nas provas de altíssimo nível. A famosa FGV não perdoa. Não mesmo. E para quem acompanha esse nosso estudo focado, o momento exige muita estratégia. Como o professor Lessa sempre fundamenta nas orientações dele, memorizar a lei seca resolve assim só uma parte do problema. O decoreba não sustenta, por muito tempo. Não sustenta. O diferencial competitivo de verdade está em compreender a lógica do sistema registral. Tipo, por que o legislador alterou um determinado prazo? Qual problema econômico ele estava tentando resolver na prática, né? Isso, porque quando a estrutura do Instituto faz sentido na nossa cabeça, a aplicação prática lá no balcão do cartório... E na folha de respostas da prova também. Exatamente, flui com muita naturalidade. Bom, então vamos começar pelos alicerces. As pessoas costumam usar aquela expressão, sabe? Comprei financiado com muita leviandade no dia a dia. Demais. Como se o imóvel já fosse 100% delas. Pois é. Imagina a sensação de girar a chave na fechadura da casa nova. A mudança chegou, as paredes estão pintadas, no dia a dia a casa parece totalmente sua. Mas do ponto de vista estritamente jurídico, a coisa é bem diferente, né? O documento que define quem é o dono está guardado às 7 chaves lá na gaveta do banco. É o que a gente chama de desdobramento da posse. Isso. Como é que funciona essa arquitetura jurídica da alienação fiduciária na essência dela? Então, a alienação fiduciária não é um simples empréstimo, isso tem que ficar muito claro. Ela é um negócio jurídico de transferência de propriedade. Uma transferência temporária, digamos assim. Isso. O devedor, que no jargão a gente chama de fiduciante, transfere para o credor, que é o fiduciário, a propriedade resolúvel do imóvel. E olha, essa palavra resolúvel é o coração do instituto. Resolúvel significa que tem uma condição para acabar, certo? Perfeito. Significa que essa propriedade do banco tem uma data de validade que é condicionada ao pagamento. Assim que a última parcela da dívida é quitada, a propriedade do banco simplesmente se dissolve. E retorna de forma plena para o devedor. Exato. E é justamente nesse instante inicial da contratação que ocorre o tal do constituto possessório. Que é basicamente essa divisão da posse que a gente estava falando. O devedor fica com a posse direta. Que é o direito de morar, de usufruir da casa. E o banco fica com a posse indireta. Mas olha, tem um detalhe aqui que as bancas exploram a exaustão e derruba muita gente boa. Ah, a questão do registro? Essa mesma. Porque, veja bem, eu posso sentar com o gerente do banco, assinar o contrato, reconhecer firma, colocar testemunhas, até brindar com champanhe. Pode fazer a festa que for. Mas, juridicamente, o direito real ainda não existe, não é? De jeito nenhum. O direito real de propriedade fiduciária tem natureza estritamente constitutiva no registro de imóveis. Constitutiva, essa é a palavra-chave. Isso. Ele não nasce no momento da assinatura do contrato de papel. Ele nasce única e exclusivamente no instante em que o oficial do registro de imóveis lance esse ato lá na matrícula do imóvel. Então, sem o registro formal, aquele contrato é o quê? É apenas um vínculo obrigacional. É um compromisso financeiro entre você e o banco, mas completamente desprovido do poder de garantia real. Ou seja, não é oponível contra terceiro. Exatamente. O mundo não sabe que aquela garantia existe até ela entrar na matrícula. Caramba, isso é muito importante. E já que a gente tocou no contrato, eu preciso trazer uma dúvida que sempre surge no material e que o professor Lessa destaca bem. A lei original dava uma certa margem para que os contratos de alienação fiduciária fossem feitos por instrumento particular. Dava sim.
Mas aí, vamos supor que eu resolva vender um apartamento para um amigo meu. E nós dois, como pessoas físicas mesmo, decidimos criar uma alienação fiduciária entre nós para garantir o pagamento. Negócio entre particulares. Isso. Porque o cartório me obrigaria a gastar como escritura pública nesse caso? Não soa como um excesso de burocracia do Estado num acordo privado? Olha, parece burocracia num primeiro momento, mas na verdade é um mecanismo fortíssimo de segurança jurídica. E isso veio de atualizações muito recentes do CNJ, que são prato cheio para a FGV. Opa, conta mais. O provimento 172 de 2024 da Corregedoria Nacional de Justiça fechou uma brecha muito perigosa. O instrumento particular com força de escritura pública agora é um privilégio restrito. Restrito a quem? Restrito às entidades que operam dentro do Sistema de Financiamento Imobiliário, o SFI, ou do SFH. Ah, então é um privilégio dos bancos e das instituições financeiras. Exato. Porque pensa comigo, os bancos possuem departamentos jurídicos imensos. Eles têm uma ênfase absurda em compliance. Os contratos são padronizados e auditados pelo Banco Central. Particulares não têm essa estrutura. Entendi a lógica. O Estado força a escritura pública para que o tabelião de notas atue como um filtro de legalidade, né? Para proteger essas partes mais vulneráveis. É exatamente, o filtro preventivo. O tabelião vai verificar a capacidade das partes, a ausência de coação, a clareza das cláusulas. Então, aplicando a regra geral do artigo 108 do Código Civil... Aquela dos 30 salários mínimos. Essa mesma. Negócios imobiliários entre particulares que superem 30 salários mínimos exigem a escritura pública. E olha a pegadinha da FGV aí. Como eles cobram isso? Eles constroem enunciados gigantescos com empresários assinando contratos particulares milionários de alienação fiduciária. E a resposta certa é... A resposta é sempre a mesma. O registrador deve devolver o título. Fora do sistema financeiro, exige-se a escritura pública. Nossa, cirúrgico. Essa distinção é vital para quem quer gabaritar. Bom, agora vamos avançar para o que realmente chacoalhou o mercado. O Marco Legal das Garantias, a Lei 14.711 de 2023. Essa lei mudou o jogo completamente. Mudou demais. Antes dessa lei, o cenário era de um capital muito engessado, né? Muito. Imagina a situação se um imóvel de R$1 milhão garantisse uma dívida de 200 mil. Os 800 mil restantes de valor daquele imóvel ficavam presos. Totalmente inúteis para a economia do país. Exatamente. A lei veio para destravar isso. E ela começou com um instituto brilhante chamado Extensão da Alienação Fiduciária. Como que o legislador organizou isso? Ele olhou para o sistema e pensou puramente em eficiência. A extensão permite que o devedor tome novos empréstimos usando aquela exata mesma garantia fiduciária que já está registrada lá na matrícula. Mas tem um requisito aí, né? Tem. Desde que essas novas operações de crédito sejam feitas com o mesmo credor, o mesmo banco. Ah, entendi. E o mecanismo registral para fazer isso acontecer deve ser super complexo. Aí que está a mágica. É brilhante pela simplicidade. Não exige um registro novo que seria custoso e demorado. É feito por averbação. Exato, é formalizado por uma simples averbação na matrícula. E tem um detalhe processual, que eu anotei aqui do material que mostra bem essa intenção de acelerar tudo. A lei dispensou o reconhecimento de firma no instrumento particular dessa extensão. Sim, o foco foi reduzir o atrito ao máximo. Pensa bem, se o banco e o cliente já têm uma relação estabelecida, já passaram por todo aquele processo de due diligence inicial... Verdade, eles já se conhecem. Pois é, então a lei remove essas barreiras cartorárias redundantes para injetar o crédito rápido na economia. Fantástico. Mas assim, a vida real não é tão simples, né? Vamos complicar um pouco o cenário. Vamos lá. E se o meu banco original não quiser me dar mais crédito? Ou se as taxas de juros de um outro banco concorrente estiverem muito mais atrativas? Cenário muito comum. Eu posso usar essa margem livre do meu imóvel, esses 800 mil do nosso exemplo, para fazer negócio com uma segunda instituição financeira? Olha, antes do marco legal, isso era um vespeiro jurídico. Por quê? Porque o primeiro banco já detinha a propriedade resolúvel. Como é que você vai entregar a propriedade para um segundo banco se ela já é do primeiro? Daria um nó na cabeça do registrador. Totalmente.
Mas a Lei 14.711 pacificou esse terreno, criando alienação fiduciária superveniente. Superveniente. Guardem esse nome. Isso. A resposta agora é sim. É plenamente possível criar uma segunda, terceira ou até quarta garantia sobre o mesmo imóvel, beneficiando credores completamente diversos. Nossa. E como é que o cartório organiza essa fila do pão? Como ficam os direitos daquele primeiro credor em relação ao segundo que chegou depois? Pelo princípio da prioridade. Funciona assim. O segundo credor leva o contrato dele ao cartório e o registro é feito imediatamente. Ok, então o ato vai para a matrícula na hora. Vai na hora, garantindo o lugar dele na fila. No entanto, a eficácia material dessa segunda garantia fica condicionada Condicionada aqui. ao cancelamento da primeira garantia. Ou seja, o poder do segundo banco de realmente executar o imóvel e leiloar a casa fica suspenso. O primeiro credor mantém uma prioridade que é soberana e intocável. Entendi. O primeiro banco está sempre protegido, o que nos leva ao escudo definitivo criado pelos bancos nessa lei, que é o vencimento antecipado cruzado. O famoso cross default. Esse termo em inglês sempre assusta na hora da prova. Vamos montar um cenário prático para o pessoal visualizar bem? Bora! Imagina que uma pequena empresária faz um financiamento inicial para comprar um galpão. Beleza. Primeira alienação fiduciária registrada. Exato. Aí, anos depois, ela faz uma extensão dessa garantia com o mesmo banco para pegar um capital de giro. Fez a averbação da extensão. Tudo certo. Tudo certo. Mas aí os negócios apertam, a economia dá uma balançada e ela deixa de pagar apenas as parcelas do capital de giro. Mas ela se esforça e mantém as parcelas do financiamento original rigorosamente em dia. O que acontece com ela? Acontece o efeito dominó jurídico. E é pesado. Pesado como? O cross default estabelece que a inadimplência em qualquer uma das obrigações vinculadas àquele imóvel dá ao credor o direito potestativo de declarar o vencimento antecipado de todas as outras dívidas. Caramba! Então ela não pode escolher? Não pode. A empresária não pode escolher qual dívida pagar para salvar o imóvel. Se atrasar a extensão, o banco considera a dívida original do galpão vencida integralmente. As duas dívidas se fundem num problema só. Exato. E o banco inicia a execução do galpão pelo valor somado de tudo. É uma ferramenta dura, muito dura. Mas essencial para viabilizar o risco do crédito, né? Com certeza. Sem isso, a extensão do crédito seria inviável para as instituições financeiras. É quando a corda arrebenta e o dinheiro acaba, o sistema não perdoa. E é nesse exato momento que a gente sai da teoria do crédito e entra na fase mais temida, a fase de execução. É aí que o registrador entra em ação de verdade. Porque a execução da alienação fiduciária, e isso é genial, não passa pelo juiz, né? O que torna tudo assustadoramente rápido. Exatamente. O rito do procedimento de execução extrajudicial é presidido inteiramente pelo oficial do registro de imóveis. Não tem vara cível, não tem juiz. Como é o passo a passo disso? Vencida a dívida e esgotado o prazo de carência lá do contrato, o credor apresenta o requerimento ao cartório. O oficial, então, intima o devedor para purgar a mora. Purgar a mora, traduzindo do juridiquês. Significa pagar as parcelas em atraso, mais os juros, as multas e todas as despesas de cobrança do cartório. E ele tem quanto tempo para arrumar esse dinheiro? Um prazo fatal e inflexível de 15 dias. 15 dias. Passou muito rápido. E aqui eu lendo o caderno do professor Lessa, vi que entra um elemento tecnológico super interessante nessa intimação, não é? Ah, sim. A intimação não é mais apenas aquele papel assinado que chega pelo correio. A lei se modernizou. O que mudou? O legislador determinou que, se houver um endereço de e-mail estipulado no contrato de financiamento, a intimação eletrônica passa a ser obrigatória. Obrigatória, não é opcional. Não. E tem mais. Esse envio digital deve preceder em pelo menos 15 dias qualquer tentativa de intimação por edital, caso o devedor não seja localizado fisicamente. Nossa, é o direito registral se adaptando à força à realidade digital. Exato. Não dá mais para fugir da tecnologia. Com certeza. Olha, eu estou olhando aqui uma anotação essencial no material sobre a questão tributária, especificamente o ITBI.
E eu confesso que a lógica disso pode dar um nó na cabeça de muita gente. É um tema espinhoso, mas o STJ já pacificou. Pois é, porque pensa bem, se a casa está servindo apenas de garantia na hora que a gente assina o contrato inicial lá atrás, a Receita já cobra o imposto. Em que momento exato o Estado aparece para cobrar o ITBI nessa linha do tempo? A mecânica tributária aqui, firmada pelo STJ no tema 1113, ocorre em 2 estágios que são muito distintos. A gente precisa separar bem. Vamos lá, primeiro estágio. No primeiro estágio, que é a constituição da garantia inicial, não incide o ITBI? Zero imposto. Zero. A Constituição Federal concede imunidade porque o imóvel não está mudando de dono de forma definitiva. Lembra que a gente falou da propriedade resolúvel? Lembro, a transferência tem mero escopo de garantia. Exatamente. Não há um acréscimo patrimonial real para o banco nesse momento. Ele só está segurando a garantia. Perfeito. Mas aí vamos avançar no tempo. Passaram os 15 dias da intimação e o devedor, infelizmente, não pagou, não purgou a mora. Aí o cenário muda drasticamente. O relógio tributário desperta. O que o cartório faz? Se o devedor não purgar a mora, o oficial do registro promove o que chamamos de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. E o que isso significa na prática? Aquele imóvel que era apenas uma garantia torna-se de forma plena e definitiva patrimônio do banco. E aí é aí que entra o imposto. É aí. O STJ entende que a consolidação é um fato gerador novo, um fato autônomo. Houve a transmissão definitiva da riqueza para a instituição financeira. Então, para averbar essa consolidação na matrícula, o oficial vai exigir o comprovante de pagamento. Exato. O registrador imobiliário tem o dever funcional de exigir do banco a comprovação do pagamento do ITBI antes de consolidar. Ele atua como um guardião dos cofres públicos ali na ponta. Totalmente. Se não pagar o ITBI, a propriedade não consolida e a responsabilidade sobra profissional. E uma vez consolidada a propriedade, o banco tem um imóvel gigante nas mãos. Mas cá entre nós, bancos não são imobiliárias, né? Longe disso. Eles querem liquidez, querem dinheiro. Precisam leiloar a casa. E o Marco Legal das Garantias alterou o prazo para esse leilão, de 30 para 60 dias. Por que essa dilatação tão grande ocorreu? Porque a realidade prática acabou se impondo sobre a teoria legislativa. 30 dias era pouco. Era um pesadelo logístico. O prazo antigo de 30 dias, que era contado a partir da consolidação, exigia que os bancos providenciassem avaliações atualizadas do imóvel. Nossa, só isso já demora. Demais. E ainda tinham que publicar editais em jornais, contratar os leiloeiros, organizar o evento, tudo num espaço de tempo inexequível. Imagino que isso gerava uma enxurrada de problemas. Muitos. Gerava nulidades processuais, ações na justiça e uma insegurança gigantesca. A extensão para 60 dias trouxe um fôlego operacional necessário. Para que os leilões sigam todos os rigores da lei sem aqueles atropelos, né? Exatamente. Último suspiro de esperança para o devedor. Tipo, se ele arrumar o dinheiro aos 45 do segundo tempo, ele consegue salvar a casa. Consegue. E a banca adora perguntar o nome disso. É o direito de preferência. Como funciona? A chance dele pagar apenas as parcelas atrasadas morre lá na consolidação, certo? Certo, aqueles primeiros 15 dias já foram. Isso. Mas, até a data da realização do segundo leilão, o devedor ganha a prerrogativa de exercer esse direito de preferência. E o que ele tem que pagar agora? Tudo. Ele pode adquirir o imóvel novamente, desde que ele pague o valor integral da dívida, somado aos encargos, os tributos que o banco pagou, tipo ITBI, e as despesas do leiloeiro. Fica caro, mas pelo menos ele tem preferência sobre qualquer outro arrematante que esteja no leilão. Exato. Ele é o primeiro da fila para recomprar. Tem um argumento de defesa que eu vejo surgir muito no desespero de quem está perdendo o imóvel. O devedor tenta paralisar o leilão judicialmente alegando que aquela casa é o bem de família legal. Ah, a tese da Lei 8.009? Essa mesmo. Dizendo que é o único imóvel da família e, portanto, é impenhorável. O judiciário aceita essa blindagem contra a alienação fiduciária. O STJ rejeita frontalmente essa tese. Não aceita de jeito nenhum. Por quê? A proteção à família não é absoluta. A proteção existe, mas ela não é oponível contra o credor fiduciário nessas circunstâncias específicas.
A lógica jurídica do STJ é implacável aqui. Me explica essa lógica. A garantia foi entregue de forma autônoma e voluntária pelo devedor lá no início. Ninguém colocou uma arma na cabeça dele para assinar. Exato. Ele conscientemente ofereceu o teto da própria família para conseguir acessar o crédito do banco. Ah, entendi. Então, invocar a impenhorabilidade depois de já ter pegado o dinheiro viola um princípio básico do direito, o de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. A famosa vedação ao comportamento contraditório. Isso mesmo. O venire contra factum próprio. Se você oferece a casa voluntariamente, você assume integralmente o risco de perdê-la. Muito claro. Não tem choro nem vela. Bom, para fechar o nosso raciocínio e consolidar isso na cabeça da nossa audiência, vamos transformar todo esse conhecimento na estrutura do fichamento estratégico. Adoro essa parte. É o que o caderno do professor Lessa exige para a revisão final. Exatamente. Mas olha, em vez de só ler tópicos soltos, vamos acompanhar a jornada de um imóvel fictício, passando bem rápido por esses 10 pontos cruciais que as bancas costumam cobrar. Que tal? Excelente metodologia. Essa narrativa cronológica no estilo bate-pronto fixa os detalhes jurídicos na memória de longo prazo. Pode mandar. Beleza. Ponto 1. O nascimento. O devedor assina o financiamento, mas a garantia fiduciária só existe de fato quando? Quando ocorre o registro. Esse é o pilar da natureza constitutiva. A propriedade fiduciária requer obrigatoriamente o assento no registro de imóveis para ganhar aquela oponibilidade erga omnes. Perfeito. Ponto 2. A forma desse contrato. E se o negócio for feito fora do sistema bancário tradicional, sei lá, entre duas pessoas comuns? Aí a forma do título muda radicalmente. Instrumento particular é válido apenas para o SFI ou SFH. Particulares exigem, sem exceção, a escritura pública lavrada em tabelionato de notas. Anotado. Ponto 3. O primeiro impacto tributário ao registrar essa garantia no cartório. Tributação de TBI. Na constituição da garantia, a alíquota é 0. Há imunidade constitucional porque trata-se apenas de transferência com mero escopo de garantia. Ótimo. Ponto 4. O tempo passa, o imóvel valoriza e o dono precisa de mais dinheiro, mas do mesmo banco. Aí entra a extensão da alienação fiduciária. É a averbação de novos créditos garantidos pela mesma propriedade fiduciária com o mesmo credor. E lembrando, dispensando até o reconhecimento de firma. Ponto 5. O dono busca crédito em uma instituição bancária diferente para aproveitar aquela margem do imóvel. Ocorre a alienação fiduciária superveniente. Uma nova garantia é registrada imediatamente no cartório, mas a sua eficácia material fica aguardando, totalmente condicionada à liquidação e baixa da garantia anterior. Ponto 6. Armadilha contratual. Ele atrasa a parcela apenas do novo empréstimo. Aciona-se o cross-default, ou vencimento cruzado. O inadimplemento de qualquer obrigação permite ao credor declarar todas as dívidas atreladas àquele imóvel como vencidas antecipadamente, o famoso efeito dominó. Ponto 7. O credor vai ao cartório para executar a dívida. O relógio começa a correr. Abre-se o prazo para a purgação da mora. O devedor é intimado pelo oficial e tem exatos 15 dias para quitar toda a pendência e salvar o contrato original. Ponto 8. Os 15 dias passam e, infelizmente, nada é pago. A propriedade volta para o banco de forma plena e a Receita Federal reaparece. Que agora sim ocorre a efetiva transferência de riqueza, conforme já foi pacificado pelo STJ. Ponto 9. O banco precisa vender esse imóvel rápido. Presta-se muita atenção ao novo prazo para o primeiro leilão. A legislação estendeu esse período para 60 dias após a consolidação. Isso garante o tempo hábil para todos os trâmites. E, finalmente, o ponto 10. A última tentativa do devedor lá no dia do leilão. O devedor exerce o direito de preferência até a data do segundo leilão, mas para recomprar o imóvel ele tem que pagar a dívida total. E lembrando sempre da jurisprudência, ele não poderá alegar empenhorabilidade do bem de família em hipótese alguma, pois a garantia foi um ato estritamente voluntário. Uau! Essa linha do tempo é uma ferramenta de fixação absurdamente poderosa. E sabe,
Ela serve também para nos lembrar de uma reflexão que o professor Lessa frequentemente propõe para quem estuda essa área. Qual seria? O cartório de imóveis não é um museu de contratos empoeirados. Pense no registro imobiliário como sistema operacional de toda a economia de um país. Faz todo sentido. Se o código desse sistema estiver repleto de falhas ou se for muito lento, o hardware, que são as casas de verdade, os prédios, os galpões, esse hardware simplesmente não gera valor. Fica tudo travado. Tudo travado. O marco legal das garantias veio justamente para atualizar esse software brasileiro. E dominar como o registrador aplica essas regras no dia a dia é entender como o crédito seguro viabiliza o desenvolvimento do Brasil. Nossa, uma analogia perfeita para encerrarmos a exploração de hoje. Eu fico impressionado em como, quando a gente compreende a mecânica econômica por trás da norma, as regras simplesmente deixam de ser decoreba chata e passam a ter um propósito super claro. É o caminho para o domínio do assunto, sem dúvida. Pois é. A quem estuda e acompanha o material conosco, a recomendação de ouro é continuar revisando o fichamento e buscando as razões profundas de cada instituto. E para quem está nos ouvindo agora, qual assunto específico de direito notarial e registral deve ser o foco da nossa próxima análise? Deixe as sugestões aqui nos comentários. Isso aí, pessoal. Mandem sugestões. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!